Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. Olá, sejam bem-vindos. Estações diferentes da mesa hoje sentado. Os antigos e os novos. Tem uma antiga aqui também, tem que inverter aqui. E o tema da mensagem hoje é Descanse no Senhor. Isaías 55, 8 e 9. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois, assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Essa passagem de Isaías, ela é como se fosse um tapa na cara, né? Eu posso falar diretamente para a minha pessoa, porque aqui ele deixa muito claro que os planos de Deus são muito maiores, muito melhores do que os nossos. E quantas vezes a gente tenta dizer para Deus como Ele deve agir? Quantas vezes a gente ora por uma coisa, mas lá no fundinho a gente tenta dar o GPS de Deus como a gente quer que as coisas aconteçam? Quantos de vocês já fizeram isso? Eu e minha esposa. Nós estávamos rindo antes aqui, porque a gente passou por uma situação muito recente, que a gente vinha orando sobre uma situação. E é muito engraçado, porque a gente ora e a gente fala para o Senhor, fala que seja feita a tua vontade. Só que quando a vontade dele é contrária à nossa vontade, tudo é literalmente a frase da minha esposa. Nossa, que balde de água fria. Então, mas eu olhei para ela, a gente não orou para isso? A gente não disse para o Senhor, Senhor, que seja feita a sua vontade, se não for para ser a sua vontade, que não aconteça tal coisa. E aí Deus escuta a sua oração, Deus olha para você e fala, então não aconteça. E aqui nessa passagem Isaías o que está dizendo? As coisas do Senhor são maiores do que as nossas. Aqui ele deixa muito claro, meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Mas por que os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos? Porque os pensamentos deles são perfeitos. Os nossos, às vezes, são limitados àquilo que a gente acha que é o melhor para nós. Ele é o Pai, Ele sabe. A gente, às vezes, visualiza uma situação e a gente traça aquela situação como nosso objetivo. Como se eu estivesse olhando para uma parede onde meus olhos conseguem chegar. E o Senhor, Ele está olhando muito além daquela parede. Então, quando o texto diz, os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. E o que é mais engraçado, a gente diz que está colocando na mão do Senhor, mas quando as coisas não acontecem, a gente se sente perdido. Ontem eu e minha esposa, a gente estava conversando e literalmente a gente se olhou e falou, e agora? O que a gente vai fazer? Como assim o que a gente vai fazer? A gente não orou por um objetivo, a gente não orou para que aquilo que fosse de Deus acontecesse na nossa vida. Quantas vezes você, às vezes, está me assistindo, você traça um objetivo, mas você coloca na mão do Senhor e diz, Deus, que se for a sua vontade que se cumpra. Mas daí Deus diz, ok, os céus reconhecem a sua oração, os céus reconhecem a sua voz, e aquilo não acontece, porque aquilo não era o que Deus tinha para você. Quando você coloca na mão do Senhor, quando você diz para Ele que faça a sua vontade, você está abrindo mão da vontade permissiva e está buscando a vontade absoluta. Só que não adianta você colocar na mão do Senhor, vontade absoluta seja a sua, Senhor. E quando Deus começa a fazer do jeito dele, a gente começa a questionar, se sentir perdido. E no nosso secreto dizer, o que está acontecendo? Como assim o que está acontecendo? Eu estou fazendo do meu jeito, filho. Você disse que quer a vontade absoluta. Se fosse a vontade permissiva do jeito que você queria, não precisava colocar nas minhas mãos. Todas as vezes que a gente coloca a nossa mão, Deus tira a dele. O texto diz, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são muito mais altos do que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Aqui Deus deixa claramente que nós somos limitados. E os planos dele para a nossa vida não tem limite. Pedro e Ali, vamos falar, vocês não colocaram na mão do Senhor? Nós vamos fazer o que o Senhor nos pedir. Isso é vontade absoluta. Vocês em nenhum momento
falaram que seja feita a minha, falaram que seja a sua. E por que muitas vezes vocês se pegam questionando a Deus por que as coisas não estão acontecendo? Quem disse que as coisas não estão acontecendo? Quem disse, você que está em casa, que está questionando a Deus que não está acontecendo? A diferença é que os caminhos deles é mais alto. Os pensamentos dele são mais altos. Os pensamentos deles é diferente do seu. O pensamento do Senhor é diferente dos seus pensamentos. Os caminhos deles nem sempre vai ser aqueles caminhos que você acha que deve ser. Se você não quer seguir os caminhos do Senhor, você não coloque na mão dele para que a vontade absoluta aconteça. Porque o que é a vontade absoluta? É aquelas portas que as suas mãos não abrem. Deus é dono do tempo, Deus é dono do processo. Nós estamos passando uma situação da guerra de Israel com Hamas. Agora, ali, existia uma promessa sobre a vida de Abraão. O tempo se passa. Sara, com uma boa intenção, se sentindo já velha e ela era estéril, entendia que ela era culpada. Ela entendia que os planos na vida do marido dela não iam se cumprir por culpa dela. E ela faz o quê? Tenta dar o jeitinho brasileiro e permite que Abraão se deite com Agar, sua serva. Abraão acaba entrando nessa história e acaba se deitando com Agar, e vem Ismael. Só que quando Ismael faz maioridade e ele é apresentado por Abraão ao Senhor, e Abraão diz ao Senhor: faça nele se cumprir a promessa através dele. O que Deus fala? Esse não é o filho que eu mandei para você. Essa não é a minha promessa. Esse é um filho do homem. Vocês decidiram. Aqui eu estou colocando na minha interpretação. Então, passa-se o tempo e nasce Isaac através da Sara, que era estéril. E a Bíblia diz que durante toda a história, Ismael perseguiu Isaac. Ismael é o filho do homem. Isaac é o filho da promessa. Até hoje a gente está vendo os conflitos lá fora. Até hoje Isaac e Ismael continuam em guerra. Porque alguém em determinado tempo tentou dar um jeitinho nas coisas de Deus. Alguém, no determinado tempo, com a melhor intenção. Quantas vezes a gente escuta: nossa, mas a intenção é muito boa do coração. Ei, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se existe uma promessa, se existe uma palavra sobre a sua vida, você não precisa dar jeitinho. Você só precisa esperar no Senhor, descansar no Senhor. Você não precisa tentar mostrar o caminho para Deus. Você não precisa dizer: Deus, não é aqui para a esquerda, é para a direita. Ô Deus, está demorando. Ei, você está se atrasando. Ei, Deus não erra, Deus é perfeito. Pare de querer acelerar o processo. Assim como não ache que você não tem que fazer nada, não ache que é porque você deu um passo e aquele passo não foi correto, que você não pode dar outro passo. A gente deve se movimentar sobre a palavra, a gente deve se movimentar sobre a promessa. O que eu entendo aqui, que sobre essa guerra que estamos falando, Ismael, ele é um filho que o homem decidiu ter. E Isaac é o filho que Deus deu a Abraão. O povo de Israel vem sofrendo com essa situação, como a gente tem acompanhado. E não entrando em julgamentos, mas falando o que está na palavra. Ninguém pode mudar o que está escrito. Israel é o povo escolhido de Deus. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês no dia de hoje. Cada um de vocês tem uma promessa. Eu acompanhei a promessa que existe na sua vida. Eu acompanhei a promessa que existe na sua vida. Consequentemente na sua e na sua. A sua ainda não. Mas com certeza você tem uma promessa, você tem uma palavra sobre a sua vida. O que a gente precisa entender é que nós somos limitados. A palavra claramente diz que tudo do Senhor é maior, melhor e mais alto. Vamos definitivamente colocar na mão do Senhor. Nós não temos o direito de nos sentirmos perdidos. Fé é certeza do final em meio ao processo. Não tenham medo. Ei, se estão sentindo de dar o passo, dê o passo, não deu certo, recuem e dê um novo passo.
Ah, Thiago, mas eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Eu vou deitar, vou dormir, vou acordar às 10, vou dormir... Ei, não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre caminhar na palavra. É sobre confiar verdadeiramente naquele que liberou a palavra sobre a sua vida. Não tem a ver com o homem, não tem a ver com... Não, tem a ver com Deus. Ele é o alfa, o ômega, o início, o meio, o fim. Ele não erra, ele não se arrepende. Vamos andar sobre a palavra. Paremos de nos sentir perdidos. Paremos de cobrar ao Senhor que Ele acelere o tempo, que Ele vá pelo caminho que a gente quer. Ei, isso é vontade absoluta. Então não existe a gente colocar a nossa mão, não existe a gente decidir nada. A gente decidiu colocar na mão dele. Decidam literalmente tirar a sua mão, largar na mão do Senhor e deixar que Ele guie os melhores caminhos. Está escrito, os pensamentos dele são melhores do que os nossos, são mais altos do que os nossos, são perfeitos. São perfeitos. Acredite na palavra sobre a sua vida, acredite naquele que está acima de todas as coisas. Então eu convido todos vocês e vocês que estão em casa, para que vocês liberem o andar da sua vida nas mãos do Senhor. E eu profetizo sobre a sua vida um novo tempo, uma nova estação, sabedoria dos céus, uma visão sobrenatural, e que os céus se abram sobre a sua vida e que você consiga entender e esperar no Senhor, pois os planos deles são perfeitos. Deus abençoe sua vida. Deus é contigo.